A ligação entre nosso mundo e o deles é algo que não entendemos totalmente, mas eles podem influenciar sutilmente as coisas em nosso mundo. Algumas pessoas do outro lado parecem ser mais habilidosas nisso. Por exemplo, eles não conseguem, levantar um carro. Quando você disse que eles não conseguem mover um carro, eu ouvi um espírito na minha cabeça dizer, sim, nós conseguimos. Sim. Eu hesitei um pouco ao dizer isso. Oi, pessoal. Bem-vindos ao programa Pergunte a Julie Ryan. Surpresa esta semana. Brian Smith está conosco. Oi, Brian. Oi, Julie. Tudo bem? Estou ótima, obrigada. Adoro o Brian por várias razões. Uma delas é que ele também se formou na Ohio State University, minha alma mater. Temos isso em comum, rimos disso. Acho que sou mais fã dos Buckeyes do que você. Você nunca parece se empolgar muito com isso. Cresci em Columbus. Toda a minha família foi para Ohio State. Sou um grande fã. Tudo bem. Certo. Acho que você é mais calmo do que eu. Não sei. Pessoal, deixem-me falar sobre o Brian. Brian Smith é um coach de vida certificado, parceiro de luto, autor best-seller e apresentador do podcast Grief to Growth. Tive a honra de ser convidada no podcast do Brian. Foi muito divertido. A vida do Brian mudou para sempre em 2015, após a morte de sua filha mais nova, Shayna, aos 15 anos e meio. Desde então, impulsionado pelas visões e mensagens extraordinárias que recebeu de Shayna após sua morte, sua busca espiritual se intensificou. Brian se aprofundou na pesquisa de conceitos sobre a vida após a morte, com uma abordagem científica, espiritual e filosófica. Então, Brian, temos muito o que conversar. Adoro que você tenha feito todas essas coisas científicas e de pesquisa. Eu sou mais do tipo selvagem. Eu simplesmente sigo o fluxo, mas adoro sua expertise em informações corroborativas e pesquisas. Para começar, fale sobre a Shana. Shayna. Shana, como você disse, é nossa filha mais nova. Não sei como você colocou isso. Algumas pessoas dizem para sempre 15, mas ela teria 23 se ainda estivesse no planeta. Shayna nasceu. Pudemos perceber desde o dia em que ela veio ao mundo. Ela tinha um espírito indomável incrível. Andou cedo, falou cedo. Nós a educamos em casa nos primeiros 8 anos, mas ela estava 1 ano à frente na escola. Ela era uma jogadora de vôlei e basquete de nível nacional. Jogou basquete por 8 anos e então decidiu mudar para o vôlei. Ela jogou vôlei aqui no ano passado. Bem, ela estava. E, como você disse, ela faleceu aos 15 anos e meio, deixando um impacto bastante grande nas pessoas, naquela época e até hoje. Sim. Ela parece ter sido uma alegria, e ainda é para todos vocês. Que tipo de sinais e visões tem? Você se lembra dela? Shayna? Bem, inicialmente eram coisas comuns, como encontrar penas. Após o falecimento dela, pedi que me enviasse moedas de 10 centavos em vez de pensão. Encontrei muitas moedas de 10 centavos, penas, itens de pássaros e borboletas, e até algumas coisas surpreendentes relacionadas à tecnologia. Por exemplo, uma vez, enquanto eu olhava meu podcast no celular, todas as capas dos episódios foram substituídas por uma foto de Shayna, uma das minhas favoritas dela quando era jovem. Ela estava empilhando blocos e eu não conseguia entender como aquilo aconteceu. Fiquei em pânico pensando que tinha afetado todo o meu dispositivo. Ao verificar em outros lugares, vi fotos normais do podcast. Somente no meu celular, todas as capas tinham mudado para Shanenko. E então, tão rapidamente quanto mudaram, voltaram ao normal. Coisas assim, e várias outras também. Elas mudaram por um tempo. Tempo. Talvez uma semana. Sim, foi mesmo. Tenho capturas de tela, pois ninguém acreditaria. Sou engenheiro e tento entender como ocorreu. Mas Shana era uma maga da tecnologia. Adorava mexer no meu celular. Ela gostava. Tínhamos esse joguinho onde eu mudava a tela de bloqueio para uma foto dela e da irmã, e então Shane pegava meu celular, desbloqueava e trocava para uma foto dela mesma. Quando ela faleceu, deixei essa foto como minha tela de bloqueio. Tem sido assim desde então. Mas sim, esse é um dos sinais mais incríveis. Ela disse, eu adoro isso.
Porque tantas pessoas dizem, bem, eu vejo uma pena, ou vejo moedas de 10 centavos, ou vejo centavos, ou vejo borboletas. Isso parece ser uma coisa Uhum. universal, e então elas aumentam a partir daí. Será que estão apenas tentando se nos acostumar com a ideia de ver coisas? E então chegamos ao ponto em que podemos aceitar mais sinais aleatórios e incríveis e não duvidar tanto deles. Por que você acha que é assim? Eu acho, sabe? As penas e os centavos e coisas assim. Acho que todos nós meio que esperamos por isso. Acho que notamos essas coisas. Acho que eles nos enviam outros sinais em outros momentos, mas talvez não os percebamos. Não pensamos neles como sinais. Então, se o ventilador de teto, por exemplo, estiver com problemas como o nosso estava, e ligar em momentos aleatórios, ou as luzes acenderem, você pode simplesmente pensar que é um defeito. Se a sua tomada parar de funcionar, algo que Shane já fez várias vezes, você pode simplesmente pensar que é só uma coincidência. Então, é uma questão de entender o timing dos sinais e o significado deles. À medida que nos acostumamos com a ideia e começamos a procurar mais sincronicidades, talvez, não sei se é que elas nos são mais dadas ou se apenas as percebemos mais. O que você diz quando ela mexe na sua eletricidade e você precisa usar? Ei, Shana, pare com isso. Sim, sim. Uma vez meu computador teve problemas. Meu disco rígido estava agindo de forma estranha, de modo aleatório. Às vezes funcionava, outras não. Liguei para o técnico que conserta meu computador e ele disse que eu precisaria de um novo. E eu pensei, não deveria precisar de um novo computador. Então perguntei ao Shane para parar com aquilo e ele simplesmente voltou a funcionar perfeitamente. A certeza de que foi a Shana veio de uma leitura com uma médium, cerca de uma semana depois, que revelou que ela mexeu no meu computador. Ela parece uma garota tecnológica, como você disse. É hilário. Como será que eles conseguem fazer isso? Será possível que o espírito influencie algo elétrico em nossa realidade, vindo de sua realidade espiritual? Como isso funciona? Bem, pelo que eu entendo, todos dizem que é tudo uma questão de frequência. E sabemos que a eletricidade opera em frequência. Ondas eletromagnéticas e coisas desse tipo. Então, eu acho que há algo nisso. A ponte entre o nosso mundo e o deles não é algo que entendemos, mas há uma maneira de eles conseguirem, pelo menos, manipular ligeiramente as coisas no nosso mundo. E algumas pessoas desse lado parecem ser melhores nisso do que outras. Então, eu sempre digo, por exemplo, eles não conseguem levantar um carro, mas parecem ser capazes de mover pequenas coisas, ter um tipo de pequeno efeito nas coisas aqui. Exatamente como isso funciona, acho que ninguém realmente sabe, mas eu trabalho no projeto do telefone da alma e nós temos comunicação com pessoas do outro lado, onde eles podem influenciar as coisas também. Novamente, é um grau bem pequeno, mas conseguimos captar. Quando você disse que eles não conseguem mover um carro, eu ouvi um espírito na minha cabeça dizer: ah, sim, nós conseguimos. Sim, sim. Né? Eu hesitei ao dizer isso, mas geralmente não vemos coisas como levitação, por exemplo. Mas vemos luzes acendendo e apagando e televisões funcionando onde estou. Há sincronicidades onde pessoas podem entrar em nossas vidas ou eventos podem ocorrer, e acho que não compreendemos totalmente se estão influenciando nossos pensamentos ou se desconhecemos seu funcionamento. Eu ouvi muito sobre isso que eles fazem. Eles sempre colocam pensamentos em nossas cabeças e, às vezes, isso aumenta. E, às vezes, é por isso que surgem condições médicas, porque não estamos prestando atenção aos pensamentos. Eles sugerem que precisamos fazer isso, que vão nos ajudar. E então, é quase como se eles dissessem: ok, eu realmente vou chamar sua atenção aqui. Quando isso acontecer, e fazer isso. Fale sobre o projeto do telefone da alma. Eu também sou conselheira nisso. Bem, o telefone da alma é uma tecnologia que estamos desenvolvendo para nos comunicarmos com pessoas do outro lado. No estágio atual, é mais como um interruptor, recebendo respostas de sim ou não. Estamos trabalhando para aprimorá-lo, com a esperança de poder enviar mensagens de texto para pessoas do outro lado. Atualmente, podemos obter respostas binárias das pessoas do outro lado. Então, há coisas semelhantes que você pode ter ouvido falar, como o trabalho de Sônia Ronaldi ou sua tecnologia. Eu a tive no programa. Sim, Sônia é interessante. Este é um hardware e software projetado para comunicação com o outro lado, extremamente sofisticado e, esperamos tê-lo em breve para mostrá-lo ao público.
Bem, eu também comparo isso. E veja se faz sentido para você. É como um aplicativo de telefone. Sabe, você quer falar com sua avó, certo? Você pega seu celular e: Oi, vovó, como estão as coisas no céu? É assim que eu imagino. Está fazendo isso? Sim, essa é a esperança. Que possamos evoluir para um aplicativo de telefone e fazer isso novamente. Com sorte, um dia com voz, talvez vídeo, mas pelo menos baseado em texto. E o que adoro nisso é que envolve o Dr. Gary Schwartz, da Universidade do Arizona. Não se trata de algum grupo marginal na Área 51 trabalhando com alienígenas. É a academia mainstream que está por trás disso. Eles já comprovaram, o Dr. Schwartz mostrou que isso tem uma taxa de eficácia de 99,9%. Garantido, algo inédito em pesquisas acadêmicas. Sim, sobre o Dr. Schwartz, quando comecei a pesquisar sobre a vida após a morte, o primeiro livro que li foi Os Experimentos da Vida Após a Morte. 20 anos depois, apresentei Gary em uma conferência no ano passado, pois estou trabalhando com eles no projeto do Telefone da Alma. Gary é muito rigoroso em sua pesquisa e não será lançado ao público até estar pronto. Não será algo como 51% preciso ou 75% preciso. A ideia é que seja tão confiável quanto o seu celular. Esse é o objetivo. Right. Você diz que o espírito é real e que a vida continua após a morte corporal, em vez de apenas acreditar. Gostaria de entender a semântica que você usa para saber, em vez de apenas acreditar. Qual a diferença para você? Ou há alguma diferença? Sim, essa é uma ótima pergunta. Quando se trata de como sabemos algo, dizemos que sabemos, mas só temos nossas percepções e 5 sentidos que nos conectam ao mundo. Confiamos neles, certo? E olhamos para coisas como eu diria, sei que o sol vai nascer amanhã, mesmo que não nasça, a Terra gira. Mas eu sei que, sabe, o sol vai nascer amanhã, e dizemos coisas assim, mas nunca sabemos nada com 100% de certeza. Algo pode acontecer para impedir o sol de nascer. E as coisas que percebo podem ser, sabe, ilusões. Mas confio nos meus sentidos e busco uma certeza razoável. Então acho que é mais como um termo jurídico. Por exemplo, está além de uma dúvida razoável. É a preponderância das evidências. E quando se trata disso, se você estudar mediunidade, experiências de quase morte, comunicações pós-morte, filosofias como o realismo, ou idealismo versus realismo, que é o materialismo, quando eu junto todas essas coisas, há pelo menos 5 ou 10 diferentes aspectos que podemos estudar. A preponderância das evidências mostra que sobrevivemos à morte corporal. Então eu diria que está no ponto em que eu diria, sim, eu sei, além de qualquer dúvida razoável, que sobrevivemos à morte corporal. Bem, o Dr. Schwartz concorda com você em todas as pesquisas que ele fez ao longo dos anos. Há diferença entre espiritualidade e religião? Definitivamente há uma diferença entre espiritualidade e religião. Religião é um conjunto de crenças geralmente rigorosas. Muitas vezes não nos encorajam a explorar. Elas exigem fé. Às vezes a religião dirá: apenas acredite nisso porque eu disse. Já a espiritualidade é mais ampla. Estudei várias religiões. Há muita verdade nelas. Não menosprezo a religião. Muita verdade reside nela. Há sobreposições com a espiritualidade e a ciência. Estou meio que me afastando da espiritualidade. Ou dizendo que acredito em coisas porque as pessoas tendem a achar que é meio esotérico e que é contrário à ciência. No entanto, volto aos nossos proprietários das evidências, há muitas evidências que apontam para o que eu acredito. E quando falamos de espiritualidade, muitas vezes pensamos no que chamamos de sobrenatural. E cheguei à conclusão de que não existe sobrenatural, só existe o natural. E o que chamamos de sobrenatural é o que ainda não entendemos. Então, 200 anos atrás, se falássemos sobre vírus, as pessoas diriam que isso é impossível, que seria sobrenatural. Se falássemos sobre a tecnologia Bluetooth, as pessoas diriam que isso é impossível. A maneira como você e eu estamos nos comunicando agora teria sido considerada além do reino das possibilidades. Então, o que chamamos de sobrenatural agora
é o que ainda não entendemos. E a espiritualidade, novamente, é o que não podemos explicar através da nossa ciência ocidental. Mas é absolutamente verdadeiro e está sendo provado mais verdadeiro ou mais provado verdadeiro a cada dia. Ótima resposta. Nunca ouvi isso antes, mas que ótima explicação sobre o sobrenatural. E sobre religião, estudei 12 anos em escolas católicas. E, ao questionar as freiras, elas sempre respondiam: é um mistério. E assim tínhamos que aceitar o inexplicável. Eu fico tipo, não sei se isso realmente conta. Queremos saber qual é o mistério. E eu acho que é isso. Você faz um ponto muito bom sobre isso também. Você simplesmente é esperado que acredite. Alguém que você segue é um suposto especialista e está dizendo sim, é assim que é, mesmo que não faça sentido. Sim, com certeza. Somos instruídos a aceitar pela fé. Em certas igrejas, quanto mais absurda a crença, maior a fé se torna. Assim, eles realmente pressionam você a acreditar. Sabe, algumas coisas simplesmente não se encaixam logicamente. Deus é amoroso, te ama mais do que a si mesmo ou aos seus filhos. Porém, se não agir corretamente, será punido eternamente, sem escape. Essas ideias contraditórias levaram-me a questionar outras pessoas. Quando me tornei, eu era cristão no início, e depois me tornei um cristão universalista. Certa vez, almoçando com o pastor da nossa igreja e outro membro do conselho, questionei: como você pode acreditar nisso? Que sentido isso faz? Após tentarem me explicar, a resposta foi: deixo nas mãos de Deus. É um mistério, mas ele resolverá. Acredito que não devemos deixar nosso intelecto na porta da igreja, como se Deus assim o desejasse. Eu acredito que se duas coisas são completamente contraditórias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E nós precisamos decidir se Deus é amoroso ou se ele punirá eternamente por acreditar na religião errada. Estou ouvindo o cérebro de engenheira se manifestar. Isso é bom. Adoro isso. Foi criada em família religiosa ou espiritual? Eu fui. Tive uma tanatofobia severa por grande parte da vida devido ao meu medo Que é extremo isso? da morte, influenciado pelo meu histórico religioso. Desde criança, sempre fui fascinado por esse assunto e fiz pesquisas. Essa é minha natureza. Quando criança, eu desmontava coisas. Tinha um rádio quebrado em casa, meus pais jogaram fora. Desmontei para entender como funcionava. Quebrava coisas para ver o que tinha dentro. E quando estava na igreja e ouvia isso, eu pensava: como? Como funciona? Por quê? Por que isso? Por que o pecado original? Por que Deus me odeia? Por que Deus me considera seu inimigo? Todas essas perguntas realmente me incomodavam. Então, esse fundo religioso e esse medo me levaram a estudar a vida após a morte, e foi por isso que comecei a estudá-la, tão cedo. Comecei a estudar, seriamente, provavelmente no início dos meus 20 anos. Shana faleceu aos 54 anos. Quando ela partiu, eu já pesquisava há mais de 30 anos. Então é por isso que você diz que sua vida a preparou para a morte dela por ter começado a estudar essas coisas cedo? O que a levou a estudar isso do nada? Você simplesmente pensou: um dia, vou estudar o que acontece com as pessoas após a morte. Foi por total necessidade. Literalmente, no início dos 30 anos. Quando eu estava nos meus 30 anos, quase tive um colapso nervoso. Fui ver um conselheiro por causa dos ataques de pânico. Simplesmente, tinha medo de morrer de repente e precisava de respostas sobre minhas escolhas. Não conseguia aceitar um Deus que condenasse pessoas ao inferno. Então, questionei se poderia acreditar e amar esse Deus como me ensinaram. Mas então, as outras pessoas me diziam que o materialista, bem, quando você morrer, não vai haver nada. E eu pensava: essas são duas escolhas nada boas. Posso acreditar que vou desaparecer, não posso acreditar que vou para o céu e enfrentar esse cara que diz: eu sei que você realmente não me amava porque achava que eu era um monstro. E então, eu precisava saber. Era uma necessidade de saber. Foi isso. Eu estava na casa dos 30, nos anos 90, antes da internet ser grande. E as livrarias, comprava tudo sobre espiritualidade, mediunidade, experiências de quase morte. Foi assim que começou, por necessidade, não por desejo ou escolha. Era como se eu fosse enlouquecer.
Bem, você estava sendo guiada. Quer dizer, você sentia que estava enlouquecendo, mas era só para chamar mesmo a sua atenção. Sim, sim. Acredito que tudo em minha vida teve um propósito. Assim, o motivo pelo qual tenho a informação e conhecimento atual é porque fui preparado para descobrir e seguir este caminho. Concordo. Acho que todos somos. Muito do meu trabalho é na medicina. Atuei em suprimentos médicos por 30 anos e tenho conhecimento para entender o contexto e sei buscar o que não sei de cor. Posso pesquisar esse tipo de coisa e sei que isso me preparou para grande parte do meu trabalho. Como funcionam os médiums? Qual é a sua impressão? Do ponto de vista da engenharia técnica, o que ocorre quando um médium se comunica com um espírito? O que você pensa que isso implica? Bem, tentando ser breve, recentemente entrevistei Mark Anthony em meu programa para discutir como a mediunidade funciona. Muitos questionam por que os médiuns não são precisos, por que parecem não saber. A resposta curta é que os médiuns conseguem sintonizar seus cérebros. Podem se conectar com a frequência das pessoas no além, que por sua vez sintonizam seus cérebros ou espíritos na frequência do médium, ou o médium consegue, de certa forma, afastar seu cérebro do processo. O que é fascinante sobre a mediunidade é que a atividade cerebral realmente diminui, como se nossos cérebros fossem filtros do mundo espiritual. O médium consegue sintonizar sua mente com o espírito ou sua frequência espiritual. Em resumo, eles são receptores que recebem, não necessariamente em inglês, é traduzido pelo cérebro deles para o inglês. E então, esse processo de tradução é por isso que não é extremamente preciso. Não é como ter uma conversa com alguém. Eles recebem impressões, têm sentimentos, diferentes clairs, como eles chamam. Então, podem simplesmente sentir que sabem algo, ou podem ver algo, ou ouvir algo. Eles basicamente juntam tudo isso para transmitir uma mensagem do seu ente querido. Cada médium opera de forma única. Perguntei a vários deles sobre sua experiência. Alguns dizem que ouvem, sabem ou sentem algo na garganta. Esse é o procedimento. Sim, você está certa. Eu concordo. Ele já esteve no meu programa. Ele é fabuloso, não é? Ele é advogado. Para quem quiser, confira o podcast Grief to Growth, do Brian. E então você também pode. Vamos colocar nas notas do programa aqui com o episódio em que ele participou para mim. Eu simplesmente adoro ele. Ele é advogado. E ele entra nas questões científicas do que está acontecendo com essa coisa espiritual, como quer que você chame. Como eu percebo minha comunicação e como eu ensino é que nossas cabeças são grandes antenas parabólicas que recebem e transmitem frequências. Cada espírito tem uma frequência que mantém ao longo de todas as suas vidas. Para entrar em contato com eles, tudo o que você precisa fazer é pensar neles. E a conexão é imediata. E não precisa ser alguém que você conheceu, você pode falar com qualquer pessoa, falar com Elvis ou Madre Teresa ou quem quer que seja. E não precisa ser um espírito que já faleceu, porque podemos nos comunicar com um espírito ligado a um corpo. Ainda assim, não importa. E isso abre, como você disse, uma comunicação de duas vias. O que acho interessante nisso, e não sei a resposta, talvez você saiba. Quando recebo informações, eu as recebo de todas as formas. Vejo coisas, ouço coisas, sinto coisas, cheiro coisas, seja o que for. Mas, às vezes, eles nos dão informações que ressoam imediatamente. Às vezes, as informações vão ressoar mais tarde. E, às vezes, eles nos revelam coisas que ainda vão acontecer. Por isso, é importante ficar atento, pois algo que não faça sentido agora pode fazer mais tarde. Todos nós temos inúmeras histórias de eventos que se concretizaram nesse sentido. Como os pais que perderam um ente querido podem iniciar o processo de cura? Você e eu estamos muito envolvidas com a organização Helping Parents Heal. Quais são as coisas que você sugere?
Eu sei que você trabalha com muitas famílias que perderam um filho em particular. Conte-nos o que você sugere e quais são seus métodos e protocolos para ajudar as pessoas a se curarem no processo de luto. Claro. Primeiro, não há um caminho certo para o luto. Não existe uma maneira correta de lamentar. As pessoas frequentemente acham estranho. Por exemplo, alguém pode se sentir entorpecido após perder um ente querido e pensar que há algo errado consigo. Não estou sentindo nada. Se você perdeu um ente querido que passou por muito sofrimento, é natural sentir alívio e, ao mesmo tempo, culpa por não ter mais a responsabilidade de cuidar dele. Todas as emoções são válidas nesse momento. Trabalhando com pais, é comum perceber sentimentos de culpa, como a sensação de que deveriam ter estado presentes ou de que não deveriam tê-los deixado partir. Se foi overdose de drogas, devia tê-los impedido. Se foi suicídio, devia ter sabido. Se foi defeito genético, passei para eles. Outra coisa é nos livrarmos da culpa. Temos que parar com a ideia de ser super-humano, onipotente, pode impedir qualquer coisa. A outra coisa é ter esperança, saber que você pode se curar, que é possível porque parece impossível. Eu sei porque estive lá. Por cerca de 3 anos após a morte da minha filha. Eu pensava, não há como. Então, cercar-se de pessoas que tiveram a mesma experiência, o que consegui fazer ajudando pais a se curarem e outras organizações. Ver pessoas que fizeram o progresso de volta à alegria e saber que você não precisa deixar seu filho ir. Alguns conselheiros tradicionais de luto dirão: é hora de seguir em frente, é hora de deixá-los ir, é hora de seguir em frente. Mas saiba que você pode manter seu ente querido em sua vida, através de laços contínuos. Como podemos honrá-los? Como continuamos a carregá-los conosco? Como avançamos? Não seguir em frente, mas como avançamos com o nosso ente querido, sabendo que vamos vê-los novamente? É isso, resumidamente. É assim que tento trabalhar com os pais. Como elas continuam com esses laços? O que você sugere? O que você achou útil para você e sua família? Para iniciar, é importante observar os sinais e sincronicidades que ainda estão presentes em sua vida, demonstrando que há interesse no seu cotidiano. Essa experiência pessoal ocorreu durante leituras mediúnicas, nas quais os médiuns descreveram com precisão as atividades da minha esposa, filha e até mesmo as minhas. Honrar essas conexões pode ser feito apoiando bolsas de estudo ou se envolvendo em organizações que eles apreciariam participar. Aniversários, feriados, datas comemorativas, são todos difíceis. Às vezes, as pessoas tentam evitá-los, ignorá-los. Eu digo, não faça isso. Encare de frente. Na data de anjo da minha filha e nos aniversários dela, saímos para comer pizza e sorvete. Fazemos algo que era sua coisa favorita. E embora desejássemos que ela estivesse lá, pensamos nela como se estivesse conosco. E novamente, fui informado por médiuns que estão com você. Então honre-os durante essas ocasiões especiais. São sugestões. E acho que isso se aplica a qualquer ente querido falecido, também, não apenas a uma criança. Sempre penso nas festas. O que sua mãe e sua avó faziam? Qual era uma tradição familiar que vocês tinham quando elas estavam vivas? Como você pode continuar isso? Ou como você pode recriar e talvez pegar uma parte disso e talvez adicionar algo ou ajustar um pouco para que se torne talvez mais acessível nos dias de hoje? Sabe, não acho que vocês sairiam juntos para escolher o frango que vão comer na ceia de Natal, talvez, mas vocês preparam frango para a ceia de Natal ou algo do tipo. Então acho que podemos adaptar essas coisas também. O que mais as pessoas podem fazer para superar imediatamente o início? Quão importante você acredita que o ritual e as cerimônias de lembrança são ao lidar com a perda de um ente querido, seja uma criança ou alguém próximo? Sim, quero dizer isso sobre isso. Estava conversando com alguém que perdeu alguém há apenas 2 meses. E eles disseram, ok, bem, eu sei dessas coisas. Eu sei como devo me sentir. Eu acredito que eles ainda estão comigo.
Eu acredito em todas as coisas certas. Porque ainda estou, entre aspas, preso com 2 meses, você provavelmente vai estar triste. Ainda em choque, especialmente se for a perda de um filho, 1 ano ou 2 anos, é um luto muito recente. Não apresse o processo de luto. Não pense que já deveria ter superado. Há um processo que você vai passar e a tristeza, saudade, raiva e culpa fazem parte. Então, você precisa trabalhar isso. Há algumas coisas que você pode fazer, em termos de rituais, para honrar seu ente querido, celebrar a vida. Ou montar um altar de meditação como eu fiz com minha filha, com algumas das minhas coisas favoritas que me lembram dela. É um lugar onde vou diariamente. Me sento e faço minha meditação. Há coisas que você pode fazer para continuar a honrá-los. Só quero deixar bem claro para as pessoas. Não tentem apressar o processo. É como tentar apressar o crescimento de uma flor. Se você planta uma semente, leva um tempo para crescer. Pode regar à vontade, mas não crescerá rapidamente. Bem, muitos especialistas dizem que você nunca superará. Apenas aprenderá a viver com a perda. Nós duas, envolvidas com a organização Helping Parents Heal, participamos de sua conferência no verão passado com 1.000 pessoas, onde, apesar de algumas lágrimas, havia muita alegria. É uma forma diferente de lidar com a perda de um ente querido. Qual a diferença entre isso e como outras pessoas lidam com o luto? Sim, você nunca vai superar isso. Eu já disse isso. O luto não é algo a ser superado, não é uma doença. Não precisamos ser curados disso. Uma analogia que tenho apreciado ultimamente é que a dor não necessariamente diminui, mas nós nos tornamos mais fortes. Quando se trata de levantar pesos, no começo 25 libras podem parecer muito pesadas, mas após vários meses de treino, esse peso pode se tornar insignificante. Acredito que carregamos essa experiência conosco ao longo da vida, enfrentando momentos em que sentimos saudades. Ainda passo por dias assim, como no recente 8º aniversário da minha filha, quando me senti triste. Quando acordei naquela manhã, estava triste, mas consegui superar. Tenho um processo para voltar aonde quero que minha mente esteja. A ideia de que no início do luto, alguém diz que você sempre vai sentir isso pelo resto da vida. Sim e não. Não sentirá sempre como agora, como mencionou na conferência, há muita alegria. Muitos pais que perderam filhos têm alegria, mas ainda sentem falta deles e desejam que estivessem aqui, com um desejo físico por eles. Então é ambos. Você carrega ambas consigo. Como é o seu processo? Na manhã do anjo da Shayna, como você chama isso? Dia do anjo. É o dia do anjo dela em vez de aniversário? Como eu chamo. Então, para esse dia em particular, minha esposa e minha outra filha, Kyla, que ainda está conosco fisicamente, sempre fazemos algo no nosso dia do anjo, onde geralmente saímos para comer pizza e sorvete. Este ano caiu num sábado. Então, minha filha Keitel disse: vamos passar o dia juntos. Então planejamos uma viagem para uma cidadezinha perto de nós chamada Yellow Springs. É uma cidadezinha hippie, com muitas lojas e restaurantes e coisas assim. Então íamos para lá, mas naquela manhã, ao acordar, sempre reservo um tempo sozinho. Caminho 6,5 milhas, logo cedo. Durante minha caminhada matinal, ouvi algumas músicas. Foi interessante, pois no verão em que ela faleceu, ouvi um álbum do Evanescence. É um álbum muito triste, transbordando tristeza do início ao fim. Então eu ouvi aquele álbum no começo, mas depois, quando fiz a curva, pensei, vou ouvir algo mais animado. Então comecei a ouvir Macklemore e Michael Jackson, algumas músicas que realmente me animaram para o dia. Quando voltei para casa, ia passar o dia com minha esposa e minha outra filha. Eu estava me sentindo bem, mas tive que passar por esse processo. Tive que sentir os sentimentos, sentir a dor, sentir a falta dela, refletir sobre os 8 anos desde que ouvi sua voz. Mas então, ok, vamos voltar à realidade em que vivo e vamos sair e passar o dia com minha esposa e Kayla. Certo.
Você acha que todos nós temos um plano das coisas que queremos experimentar e explorar ao encarnar? É interessante. É algo com o qual ainda estou lutando. Algumas pessoas dizem que tudo é planejado, até o último detalhe. Swedenborg afirma que Deus controla tudo, até o último lançamento de um dado. Outros acham que é tudo aleatório. Eu penso que está no meio termo. Existe um renomado autor chamado Philip K. Dick, conhecido por suas obras de alta qualidade, como o filme Agentes do Destino, que serve de inspiração para mim. Ele aborda a interação entre um plano geral, o livre-arbítrio e a aleatoriedade. No filme, os agentes desempenham o papel de interpretar os planos, comentando: "Ah, ela saiu do plano. Precisamos ajustá-la. Faça ela perder o ônibus agora." Eu acho que é mais ou menos assim. Há espaço para o livre-arbítrio, mas também um plano geral. E você acha que algumas pessoas falam sobre pontos de saída, que todos têm um plano de quando vão fazer a transição? O que pensa sobre isso? E o que a pesquisa que investigou mostra? Algumas pessoas dizem que temos de 1 a 5 pontos de saída nessa faixa, com múltiplos pontos de saída. Foi dito que você não pode partir se não for o seu ponto de saída. Então, quem teve EQMs, muitas vezes é informado de que não é a sua hora e é mandado de volta, às vezes contra a vontade. Se não for o seu ponto de saída, acho que você não vai partir. Acho que, se há múltiplos pontos de saída ou não, isso ainda está em debate. Também acredito que temos a ideia de que as crianças devem sobreviver aos pais, que todos devemos viver até os 80, 90 ou 100 anos. E se você partir cedo, isso é contra o plano de alguma forma, ou é um erro ou é má sorte ou seja o que for. Não, acho que as pessoas destinadas a partir cedo, partem cedo. E não tenho informações sobre estudos, mas tive conversas com muitos pais de crianças que faleceram precocemente. E elas parecem ser crianças distintas. Elas expressam palavras inesperadas, têm comportamentos singulares e são altamente funcionais, extremamente entusiasmadas com a vida e desejam experimentar tudo. E muitas vezes eles dizem coisas que percebemos após partirem de alguma forma, em algum nível, sabiam que não ficariam por muito tempo. Você pode nos dar exemplos, alguns com Shayna, coisas que ela disse quando pequena, que fizeram você pensar, especialmente após sua partida, que há muito mais nessa história. Sim, bem, algumas coisas. Uma coisa, bem no início, isso não era sobre pontos de saída, mas ela e a irmã estavam sentadas à mesa da cozinha. Acho que tinham cerca de 7 e 4 anos, e estavam falando, de maneira muito natural, sobre estarem no céu antes de nascerem e nos escolherem como pais. Eu nunca tinha ouvido falar sobre planejamento pré-natal antes disso. Nunca tinha ouvido falar sobre escolher seus pais. Certamente não introduzi esse conceito a elas. Parecia-me que elas tinham inventado isso sozinhas. Shanna nunca desejou ser adulta de verdade. Nunca falou sobre isso. Quando tinha uns 10 anos, acho, disse: "Não quero crescer." "Shanna, você tem que." Ela disse: "Eu não quero ter seios. Eu não tenho minha menstruação." E nós dissemos: "Você vai ter?" E ela começou a chorar. Ela simplesmente não queria. Eu diria coisas como: "Shanna, se você continuar comendo assim," porque ela adorava açúcar. Eu dizia: "Você vai pesar 400 libras e ficar sem dentes." E ela dizia... Shanna tinha um entusiasmo pela vida. Sempre. Ela dizia: "Quero quebrar minha perna." E eu dizia: "Não diga isso. Por que você diria isso?" "Quero saber como é andar de muletas." Alguns meses depois, ela rompeu o ligamento cruzado anterior e teve essa experiência. A última vez foi algumas semanas antes de ela falecer, em 24 de junho, no fim de semana do Dia das Mães, o segundo domingo de maio. 6 semanas antes de falecer, talvez, ela brincava com os primos na casa do meu irmão. Ela disse para minha outra filha que, quando morresse, gostaria de ser cremada e enterrada debaixo da árvore dela. Eu não sabia disso. Depois que ela faleceu, ao discutirmos o que fazer com o corpo dela, perguntamos à nossa filha, Kayla, o que achava da cremação. Ela respondeu que sabia que era o desejo da Shanna. Perguntamos como ela sabia. Ela nos contou essa história. Perguntamos se estavam discutindo sobre o assunto, mas ela respondeu que não sabia por que a Shanna havia mencionado isso. Parecia que ela tinha consciência de que não permaneceria por muito tempo e, de fato, não tinha interesse em ficar aqui por um longo período. E você, alguma vez, quis perguntar a ela? Ou perguntou talvez através de um médium ou por conta própria?
Por que diabos você? Por que diabos você viveu uma vida tão curta? Por que escolheria isso? Qual é o sentido disso? Sim, é uma pergunta natural. A primeira leitura mediúnica que tive foi com Suzanne Wilson, que é simplesmente incrível. Ela me disse pela primeira vez que Shayna disse que tinha que ser assim, que você planejou isso e que nós planejamos juntos. Essa é a minha crença sobre o planejamento da alma. Como pais, especialmente com crianças, nos perguntamos por que isso faria parte do meu plano de alma. Bem, não é o seu plano de alma. É o nosso plano de alma. Acredito que viemos em grupos, nos sentamos antes do tempo e discutimos juntos. Não possuímos nossos filhos, mesmo que sintamos que gostaríamos. Eles têm suas próprias almas, seu próprio plano e destino. Então, eu não luto tanto com isso. Recebo essa pergunta sempre. Por que planejei isso? Por que planejei toda essa dor? Por que, e digo às pessoas, pensar nas coisas que passamos e realmente planejamos? Sabe? Fui para a faculdade. Me formei em engenharia química na Ohio State. Foi difícil. Foram 4 anos bem difíceis. Por quê? Porque eu queria aquele diploma. Eu queria isso. Eu queria ter isso. Aquele nível de educação. Por que passar pelo treinamento para correr uma maratona? Por que correr 26 milhas? Por que submeter seu corpo a isso? Você deseja ter essa experiência. Você quer. Você quer sentir essa realização. Então fazemos coisas, mesmo nesta vida, que nos causam certa dor limitada, em troca de ganhos. Do ponto de vista da alma, toda a dor que enfrentamos aqui é extremamente limitada e temporária. Existem limites para a dor que podemos suportar. Então, do ponto de vista da alma, é como sim, eu vou fazer isso, vou aceitar esse golpe. Para promover o crescimento da minha alma ou da sua. Não sei quem fez o maior sacrifício, Shana. Se foi ela, ao partir cedo, ou eu, ao escolher ficar. Sim, boa observação. Bem, acredito que vidas passadas também influenciam, porque o que ela experimentou em uma vida passada? E você? Foi a criança que partiu cedo? Ela pode ter sido a mãe, a avó, irmã, amiga ou colega do pai cuja criança morreu. As possibilidades são infinitas e cada experiência nos traz uma nova perspectiva. Eu sempre penso que o tempo não existe no mundo espiritual. Já ouvi isso de incontáveis espíritos, que o tempo linear, como entendemos, não existe. E como você acha que isso influencia o planejamento da alma, com grupos de almas? São várias gerações de humanos cujos espíritos são almas. E qual é a diferença entre espírito e alma? Você percebe a diferença? É como se 5 gerações no céu dissessem: você vai fazer isso e se eu fizer aquilo. Como você acha que tudo isso funciona? Sim, isso fica complicado. When it comes to, quando se trata de tempo. Você não achou que eu ia te fazer perguntas fáceis, achou? Bem, quando se trata de tempo, ouvi pessoas dizerem que o tempo não existe, do outro lado. Mas tenho que concordar com meu amigo Kelvin Chin, que diz: se há mudança, há tempo. Então, se não houvesse tempo, tudo estaria estagnado. Mas concordo que o tempo não existe da maneira que o percebemos. Não é tempo linear como o percebemos. E acredito que podemos nos mover através do tempo. Podemos experimentar coisas do passado e talvez do futuro, pois passado e futuro são igualmente acessíveis. Algumas pessoas falam do eterno agora, um conceito que não consigo entender. Quando se discute espírito versus alma, é um conceito interessante, especialmente ao considerar a reencarnação. Alguns pensam que a alma retorna repetidamente, mas acredito que seja mais complexo do que isso. A alma é algo meio... É uma super-alma, eu usaria essa palavra. É uma coleção, e ela pode enviar ramificações de si mesma, que é o nosso espírito quando estamos aqui. E esses espíritos, ao retornarem para a super-alma, compartilham nossas experiências. Assim, quando estou tendo uma experiência, não é apenas para mim, é para todos, no meu coletivo. Então esse é um conceito dos livros da equipe, dos quais sou um grande, grande fã. Então quando você considera tudo isso, falamos sobre as experiências que temos aqui e como elas são dolorosas. Quando você pensa nisso,
Eles beneficiam não só a mim, mas a todos no meu coletivo. Se eu passar por algo, você pode sentir minha experiência, evitando passar por isso. Tudo começa a fazer mais sentido. Mas também pode explodir sua mente, fazendo sua cabeça girar. Exatamente. O que é um coletivo espiritual para ti? Se você pensar nas células do seu corpo, por exemplo, elas formam o nosso corpo. Todas funcionam e juntas formam o que eu chamo de Brian. Acho que é assim que a super-alma funciona até certo ponto. Essa é a melhor forma de explicar onde estou agora. Mas quando se trata de grupos de almas e planejamento de almas, se somos parte da mesma super-alma ou não, eu não sei. Mas sei que estamos todos mais conectados do que pensamos. E pessoas que tiveram experiências de quase morte voltam e dizem que somos todos um. No fim das contas, fazemos parte do mesmo coletivo. Existem todas essas pequenas partes do coletivo, como órgãos e células no corpo. Eu tenho uma amiga sacerdotisa cujo avô era um druida e a avó era uma mística. Ela foi criada por eles. Ela é uma sacerdotisa irlandesa chamada Shanolera. Segundo ela, somos todos parte da fonte, parte do divino e fractais. Do divino. Com um doutorado em matemática, ela usa termos matemáticos que ultrapassam minha compreensão. Mas ele fala sobre fractais, que nós. E há muitas escolas de pensamento que sugerem que vivemos múltiplas vidas simultaneamente. Isso me deixa perplexo. Qual sua opinião sobre isso? O que acha desse conceito? Bem, isso remonta ao agora eterno. E, sim, pensamos em nossas vidas como lineares e sequenciais, mas é mais fácil assim. Mas a realidade é que não acredito em vidas passadas. Temos vidas simultâneas que se influenciam. Então, podemos dizer que uma vida passada afeta a nossa vida atual, se considerarmos, mas também que isso influencia a nossa vida atual. Influencia nossa vida futura. E quando você se aprofunda nisso, é meio como matemática, certo? Você começa com mais 1 igual a 2. E depois avança para, tipo, cálculo ou equações diferenciais. Então, você e eu estamos entendendo o ponto. Estamos alcançando, tipo, muito além do que nossos cérebros podem compreender. E nossos cérebros são limitados. Então, só podemos usar analogias. Só podemos dizer que é mais ou menos assim, mas toda analogia falha em algum momento. Então, nenhuma analogia é perfeita. Então, podemos começar a entender, podemos brincar com esses conceitos, mas se eles começarem a explodir sua mente, é como se você tivesse que, tipo, recuar um pouco. E temos que viver com o fato de que eu vivo em uma linha do tempo linear, com uma certa quantidade de tempo para fazer as coisas. Essa é a realidade atual, seja virtual ou não. São as limitações sob as quais estou vivendo. Bem, você acha que devemos saber essas coisas? Acho que devemos ter a experiência humana, como você disse, certo? Não estamos destinados a saber tudo enquanto estamos aqui. E, novamente, volto à experiência de quase morte. E ouvi tantas pessoas dizerem, eu sabia de tudo. E parece que você sabia de tudo, certo? É relativo comparado ao que sabemos agora. Eles lembraram, mas quando voltaram, foi como, bem, você não pode voltar com isso. Quando você vai ter a experiência humana, não pode voltar com isso. Então, sim, parte da razão de estarmos aqui é explorar. Parte da razão de estarmos aqui é descobrir. E seria como, se você assistir ao final de um filme, você estraga o filme, sabe? Não é a mesma experiência. Queremos ter essa emoção, queremos ter a descoberta, queremos ter a experiência de não saber o que vai acontecer a seguir. E essa é a experiência humana. Bem, eu acredito que durante uma aventura, ao deixarmos as coisas em aberto, muitas vezes elas se desenrolam de maneiras mais mágicas do que imaginamos. Se nos sentimos presos a algo, como inventora e empresária, uma amiga minha, que iniciou um programa de empreendedorismo na Southern Cal, me aconselhou a fazer um MBA. E eu disse que não quero um MBA. Ela perguntou por quê. Respondi que não quero o meu cérebro preso em uma caixa. Tenho muitos MBAs que trabalharam para mim ao longo dos anos, mas quero manter minha mente aberta. Isso foi antes de eu entrar no espaço esotérico. Eu só sabia que não queria ser limitada a uma única forma de pensar. E, então,
Acho que agora ela entende isso. Ela meio que sempre ria de mim, e não de mim, mas ria comigo sobre isso. Eu não quero que você estrague meu cérebro. Ela só ria disso. Sim, acho que é importante estar aberto para, sabe, entender que às vezes nossa alma superior, nosso eu superior, pode nos dar coisas que não necessariamente queremos. Meio como um pai com uma criança. Sabe, o pai não vai deixar seu filho comer biscoitos o dia todo, todos os dias. Como criança, você pode achar que seria ótimo tomar sorvete no café da manhã, mas seu pai diz não. E, sabe, há certas coisas que eu quis na minha vida que eu realmente achava que eram o melhor para mim. E mais tarde descobri que não era. Coisas que foram tiradas de mim. Até fui demitido de um emprego. E eu? Quando você é demitido de um emprego, nunca diz, ah, sim, isso é ótimo. Estou feliz que isso aconteceu comigo. Até 5 anos depois, quando percebi, se eu não tivesse sido demitido daquele emprego, eu não teria saído e não teria encontrado o trabalho. Eu encontrei um lugar onde ganhava 3 vezes mais e tinha mais independência. Fui demitido de outro emprego e comecei minha própria empresa. Então, as coisas aconteceram conosco. Temos que confiar que o universo, nosso eu superior, nosso Deus, ou como preferir chamar, tem o melhor para nós e permanecer abertos a isso. Escolher o próprio caminho. Não permita que outras pessoas escolham o seu caminho. Como mencionado anteriormente, um MBA pode ser a rota tradicional, mas se você é uma pessoa muito inventiva, isso pode restringir sua mente. Conheci indivíduos que seguiram carreiras musicais e foram desencorajados. Por exemplo, tenho um primo que é baixista e é amplamente reconhecido em todo o mundo. Em uma vida tradicional, famílias costumam dizer: você não pode fazer isso, não siga esse caminho. Faça um curso de matemática, é o que você quer. Ou faça um curso de STEM. Todos devem ir para STEM agora, mas isso não é para todos. Right, eu vejo o violão atrás da sua cabeça. É um baixo ou é um violão normal? É um violão normal. Eu não toco, mas já fiz aulas, mas você não toca. Você só usa para decoração. Comprei para tocar e fiz aulas, mas está pendurado lá há um tempo. Mas eu amo música. Ah, eu ia dizer, você está tocando com sua prima? Sim. Não, de longe. Só. Ai, meu Deus. Vamos voltar aos NDEs por um minuto. O que você acha que acontece com eles? Eu acho que NDE. O que você acha que ocorre? Eu acho que são eventos altamente personalizados. Eu acho que são para aquela pessoa, mas também são um pouco universais. Então é interessante porque, enquanto cada um é único, eles também têm temas universais. Isso é o que gosto de estudar, tipo, qual é o tema geral? O que está acontecendo ali? Eu acho que para muitas pessoas é um reinício. Pode estar no plano da alma delas. Se você não estiver nesse ponto até os 23 anos, vamos te dar um reinício. Vamos basicamente te chamar de volta, te sentar e dizer que você não está no caminho certo. Eu acho que é assim para algumas pessoas. Eu acho que para algumas pessoas é uma forma de abri-las, de colocá-las nisso, talvez dar-lhes uma missão. Porque muitas pessoas têm isso. Eu não consigo ver todo mundo, mas muitas pessoas têm. Elas se tornam como evangélicos quando voltam. Elas ficam tipo, eu preciso contar a todos o que eu experimentei. Então, são pequenos vislumbres do que experimentamos quando finalmente cruzamos para o outro lado. Estou começando a acreditar que você não está cruzando completamente. Existe uma área intermediária onde a EQM ocorre. Temos esta realidade física e o astral. A EQM pode estar no astral, talvez um pouco acima. E há um nível que atingimos que é final. Não um nível final, mas além disso. Em muitos jogos independentes, há uma barreira. Geralmente simbólica, como um rio ou um muro. É algo que, como dizem, se eu ultrapassasse, não haveria retorno. É um ponto intermediário. E eu acho, para nos dar aqui esperança. Para nos dar um vislumbre do que nos espera. Eu não sei. Às vezes, talvez seja um erro. Algumas pessoas dizem. Elas aparecem lá e as pessoas ficam tipo, olham ao redor como, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. E elas mandam de volta. Então pode haver um pouco disso também. Bem, acho interessante. Nos denominadores comuns, nas EQMs. Independentemente do nível de educação, socioeconômico, cultural, seja o que for. E parece haver um certo número de semelhanças que a maioria das pessoas experimenta. Você encontrou isso? Quais são essas semelhanças no seu trabalho? Foi Jeffrey Long que meio que identificou os elementos mais comuns. E sei que Bruce Grayson também trabalha nisso. E os que todos conhecemos,
o túnel, a revisão da vida, ver uma luz brilhante, ver entes queridos, uma sensação de paz avassaladora, às vezes, ver um ser espiritual, como Jesus ou Buda ou algo assim. Esses são alguns dos mais comuns. E é interessante quanto mais elementos as pessoas têm, mais profundas são suas experiências, mais intensas. Às vezes, as pessoas, é muito rápido. Elas saem do corpo, veem algo, ouvem algo, e logo estão de volta ao corpo. E às vezes, são muito longas e detalhadas. É como se tivessem ido mais fundo nisso. Mas esses são, novamente, alguns dos elementos comuns. E muitas EQMs têm, uma combinação de elementos, mas nem todos estão necessariamente presentes. E eu frequentemente penso, ok, então o que é o túnel? É alguém sendo, escoltado por uma certa área para chegar a outra área? Ou não tenho certeza sobre isso. Mas esses elementos são bem conhecidos. Quando estou com alguém que está morrendo, eles passam por um vórtice perto do último, eu diria, quarto, do que eu chamo de 12 faces da transição. Há um vórtice que o espírito atravessa enquanto se desprende do corpo. E muitas vezes me perguntei e ouvi validação do espírito muitas vezes dizendo: sim, eles estão passando por isso. É como um túnel ou um buraco de minhoca ou um vórtice ou algo assim. O que você acha que há uma diferença entre espíritos e fantasmas? Fantasmas são reais. E você acha que há uma diferença entre os dois? Eu acho que há. Diversos fenômenos ocorrem com os fantasmas. Pode haver energia como ecos, como se algo poderoso acontecesse na área. As pessoas podem captar essa marca de energia. Tendo a não acreditar em pessoas que estão presas por milhares de anos. Isso não faz muito sentido para mim. Mas já conversei com pessoas que disseram que ajudam pessoas que não estão realmente presas, mas não estão realmente prontas para seguir em frente. Eles as ajudaram a seguir em frente. Então acho que há algumas pessoas que dizem: quero ficar por aqui por um tempo. Eu gosto. Gosto de estar perto dos meus entes queridos, ou realmente gosto da minha casa. Ou algumas pessoas que podem ter questões a resolver. Então acho que há um meio termo. Mas a maioria do que pensamos ser fantasmas são apenas impressões de energia, como ecos do passado. Pela minha experiência, fantasmas são reais. Eu conversei com muitos deles ao longo dos anos. As histórias são hilárias. Minha favorita, que já te contei, é sobre minha nora, Mallory. No dia de ação de graças, um ano, ela, a mãe dela, a tia e a avó estavam na cozinha da avó. E, de repente, esses utensílios saíram do armário e caíram no chão. E elas viram tudo acontecer. Então, elas me ligaram perguntando: o que está acontecendo? Eu não estava lá. E então, liguei meu radar e descobri que eram. Um era um soldado da Guerra Civil. E seu pai era um fazendeiro, vestido com trajes da Guerra Civil. O soldado morreu em batalha e nos deram o nome da família. Ele procurava por sua filha, que, por algum motivo, ele não conseguia encontrar. Então, nós o reunimos com sua filha. Bem, um dos netos mais tarde encontrou o nome da família, encontrou a escritura original da propriedade, que era uma fazenda, com aquele nome de família, encontrou o soldado da Guerra Civil, todas essas coisas. E minha impressão do que está acontecendo, e isso foi validado por espíritos com fantasmas, é que todos vão para o céu quando morrem. Eles são espíritos. E alguns de nós escolhem voltar e meio que ter um pé no mundo espiritual e um pé no mundo humano. E é isso que estão experimentando e explorando, como alguém que quer voltar e experimentar, ser um chefe nesta vida, ou ser sua filha e partir cedo, ou coisas assim. Essa tem sido minha perspectiva sobre isso, do que eu experimentei e fui informada pelo espírito. Faz sentido, como expliquei? Sim, mas isso me faz pensar. Como definimos um fantasma em comparação a um espírito? Por que falamos sobre Shayna estar aqui e se comunicar comigo e mover as coisas, o que ela faz? Eu não chamaria Shayna de fantasma. Eu diria que ela é um espírito que ainda tem alguma conexão aqui. Então, muitas vezes,
É uma questão, acho, de semântica. E entrevistei um padre que realmente ajuda as pessoas a atravessar. E ele falou sobre um cara que ainda estava totalmente ligado à esposa. E ele queria ficar aqui e cuidar dela e esperar até que ela chegasse. Então, ele não estava pronto para isso. E talvez ele tivesse ido para o céu. Sabe, se quisermos usar a palavra céu e voltar e viver dessa maneira, eu realmente não descarto nada. O que eu quero fazer, no entanto, com as pessoas é, eu não acho. Eu não temo fantasmas porque algumas pessoas pensam, são espíritos malignos e eles podem nos machucar. E pelo que eu entendo, eles não podem nos machucar. Eles não querem nos ferir. Mas sim, existem pessoas. Elas têm livre-arbítrio, certo? Então, algumas podem dizer, não estou pronto para ir para o céu. Quero voltar para a fazenda. Ou estou em busca de alguém ou algo. Eu acho que algumas pessoas atravessam, elas sentem que não merecem estar onde precisam ir. Então ficam em um lugar e precisam de ajuda para seguir em frente. Tipo, sim, você consegue. Vamos lá, avance. Sim, sim. É o que faço com fantasmas. Algumas não sabem que estão mortas, pois é o papel que desempenham. É como quando ouvimos sobre pessoas que têm experiências de quase morte. Voltam e esquecem o que lhes foi mostrado. Sabem que viram algo, mas não recordam todos os detalhes. Então é meio que como homens de preto, sabe? Eles apertam a caneta e esquecem que eram um alienígena ou esquecem que estavam na frente de um alienígena e então voltam. Mas o que fiz muitas vezes é trazer o espírito de outro membro da família que diz, não, pai, você está realmente morto. Venha comigo. E os vejo caminhar para a luz. Então, é realmente interessante o que acontece. Falando de espíritos malignos e homens de preto, sabe, esse tipo de coisa. Tenho 2 perguntas para você sobre isso. Existem espíritos malignos? E há outras encarnações? Você acredita em outros, planetas, outros sistemas solares, tipo toda essa coisa de ET? Sim, bem, sim. 2 perguntas muito diferentes na minha mente. É engraçado porque isso me lembra, assim que ouço essa pergunta, lembro-me de ouvir alguém que conheço. Ela estava em um podcast com um cara e ele estava tentando fazer com que ela admitisse que acredita em espíritos malignos e ela é médium. E minha resposta é meio que a dela. É como se eles pudessem existir, mas eu não os encontro e não espero encontrá-los porque eu não dou a eles meu tempo ou energia e não acho que eles vão me influenciar. Eu nunca descartaria como impossível, pois as pessoas têm livre-arbítrio. Existem pessoas más neste trabalho, neste planeta, e mesmo após a passagem, podem continuar assim. Acredito que sua maldade persiste. Mas não é algo em que eu invisto tempo ou atenção, quando se trata de alienígenas ou extraterrestres. Mais uma vez, a Terra é apenas um número infinito de locais, onde podemos reencarnar. Portanto, as experiências das pessoas podem ser diversas. Não são humanos. Existem outros tipos de seres. Eu acredito que quando olhamos para a vastidão do que conhecemos do universo, que não é muito, sabemos muito, muito pouco do universo. É impossível. Praticamente impossível. Não há outra. Vida inteligente. Então, sim, eu acho que existem outras formas de vida, seja no nosso universo, e dimensões paralelas ou onde quer que estejam. Então, você acha que nossos espíritos podem encarnar em diferentes formas de vida, em diferentes planetas, coisas assim? Sim, com certeza. Foi interessante. Eu conversei com alguém recentemente, uma comunicadora de animais. Muitas vezes dizem que se você é humano, sempre será humano. Nunca será um cachorro, um verme, uma borboleta, uma águia ou qualquer outra coisa. Ela disse ter conversado com cachorros que afirmaram ser filhos dessa pessoa. Ao compartilhar isso com outra pessoa, ouviu: sou budista, e isso está de acordo com minhas crenças. Acreditamos que, por sermos humanos, somos a forma mais elevada de vida e, por isso, nunca reencarnaríamos como algo inferior. Durante a discussão, questionei: por que pensamos ser a forma mais elevada de vida? Se houver alienígenas ou extraterrestres, é provável que alguns sejam muito mais avançados do que nós. E eles poderiam dizer: eu nunca encarnaria como humano. Eles são basicamente animais. Então, sim, eu não acho que somos sempre humanos. Acho que poderíamos ser outras coisas também. Eu visualizei vidas em planetas diferentes, escaneando vidas passadas. Um dos meus favoritos foi ver alguém em um planeta semelhante a Star Wars, com carros voadores dos Jetsons e prédios.
relembrando um cenário de Star Wars. Cidade, por assim dizer. Prédios grandes e altos, coisas assim. No começo pensei, isso é algo do futuro. Percebi que era na década de 1930, no nosso tempo linear. Pensei, caramba, isso é um evento de vida passada em um planeta diferente. E você vai adorar isso, porque o cara que ligou para o meu programa, ele disse bem. Ele era engenheiro e queria saber se havia alguma vida passada em que ele tivesse sido engenheiro, qual delas era a mais aplicável ao que ele estava fazendo hoje. E então eu tive essa visão na minha mente de uma vida passada em um planeta diferente. Nessa vida, ele era chefe da rede elétrica, que operava tudo. Perguntei a ele que tipo de engenheiro era e ele respondeu, engenheiro elétrico. Eu disse, bem, aí está. Ele construía motores a jato para a GE e era isso que ele fazia para viver. Eu acho isso hilário. Bem, e os anjos da guarda são engraçados porque quando eu falava com o anjo da guarda de uma pessoa no início, eles me davam esses nomes com 15 letras, só consoantes. Eu dizia, como vou pronunciar isso? E dizia, não pode me dar um nome em inglês ou um apelido? Agora dizem, meu nome é tal, mas podem me chamar de Sam ou Mary ou algo assim. Isso é fácil de dizer. E volta ao ponto anterior sobre diferentes idiomas existem, mas traduzimos para o nosso idioma nativo ao receber informações telepáticas. O que já vivenciei muitas vezes ao ver algo escrito em um idioma diferente, talvez de uma vida passada ou ao ter uma visão. Se estiver em árabe ou em outra língua desconhecida para mim, recebo a tradução em inglês. Acho isso fascinante. O espírito sempre se comunica em uma linguagem que compreendemos. Nunca havia pensado que nosso cérebro traduz a frequência da informação enviada, talvez em um universal. Como chamam aqueles batimentos binários ou algo assim? O que é isso? Sim, está em alguma frequência, eu acho. Gostei do que você disse sobre nossos cérebros serem como grandes antenas parabólicas. Eu acredito que nossos cérebros são transceptores, atuando como receptores e transmissores. Estamos sempre nos comunicando com o outro lado, seja com nosso eu superior, entes queridos, guias ou algo mais. Muitas vezes não percebemos essa comunicação e esses seres, quando pessoas muito específicas como você têm essa conexão, eles podem dizer, essa pessoa pode entender isso, então deixe-me dar isso a ela de uma forma que ela possa entender, onde a maioria de nós não tem esse equipamento ou ele não está sintonizado no nível certo. Eu sei que médiuns dirão, eu posso entrar nisso. É um estado em que eles colocam o cérebro. Então, alguns são treinados para isso. Alguns são naturais e operam assim. É como se estivessem sempre a um pensamento de distância desse estado. Certo, certo. Entramos nisso rapidamente, é assim que ensino. Eu também não fazia isso quando criança, aprendi a fazer tudo. É interessante como você fala sobre isso. Você mencionou impressões de energia há pouco. O que é uma energia impressa? Bem, é assim que eu penso sobre alguns fenômenos. As pessoas dizem tipo, ouço barulhos toda noite no andar de cima, no armário ou algo assim. É assim que percebo. Pode ser um espírito lá fazendo isso. Mas é interessante porque você estava falando sobre isso, né? Falamos que o tempo é diferente do outro lado. Porque não quero que as pessoas sintam que esses fantasmas estão presos por milhares de anos. Não sabemos como eles percebem o tempo. O que é 1000 anos para nós pode ser 5 minutos do outro lado ou 5 dias. Então, sim, é uma forma de colocar as coisas em perspectiva. A impressão de energia é uma maneira interessante de descrever eventos em um local específico. Por exemplo, esse lugar sempre está frio, ou é algo diferente. E tudo isso são conjecturas, no fim das contas, porque não sabemos. Há um capítulo no meu livro sobre um acidente de trem. E quando eu estava nesse prédio, liguei meu radar e pude ver esse necrotério improvisado
no prédio com corpos alinhados contra as paredes cobertos por lençóis. E então, mais tarde descobrimos que houve um acidente de trem, naquele dia naquela região, na cidade. Isso ocorreu em Birmingham, onde estou. Pensei que não fazia sentido, pois disseram que apenas um certo número de pessoas morreu e havia muito mais. Corpos, muitos mais cadáveres com lençóis sobre eles lá. Descobri que, durante um surto de tuberculose, era um necrotério improvisado, onde as pessoas morriam repentinamente, como alguém indo trabalhar. E voltando para casa naquele dia, com alguns familiares falecidos. Aquele era o necrotério improvisado para as vítimas do acidente de trem. Acho fascinante unir essas pequenas peças do quebra-cabeça. Sim. E é isso que eu chamaria de uma marca. Aquele local tem tanta energia psíquica, se quiser usar essa expressão. É como entrar em uma sala após uma discussão intensa. Às vezes, sendo sensível, você percebe que algo aconteceu ali, sem nenhuma palavra sendo dita. Então, se for um evento realmente grande, pode deixar esse tipo de eco, essa marca. Sabemos que geradores de números aleatórios espalhados pelo mundo são estáveis, pois a aleatoriedade se equilibra. Em grandes eventos, como o 11 de setembro, eles reagem a marcas deixadas que simplesmente... Isso impacta esses geradores de números aleatórios. Então, acho que em certos lugares pode haver energia que ecoa nas pessoas que entram e sentem algo aconteceu aqui. Algo realmente grande aconteceu aqui. O que é um gerador de energia aleatória? Gerador de números aleatórios. Random. Eu não sei por que eles não configuraram o computador deles. Coisas que apenas cospem números aleatórios, mas criam um padrão. É como se você jogasse a moeda. Então, se você jogar uma moeda 3 vezes, pode sair 2 caras e uma coroa, mas se você jogá-la 1000 vezes, vai chegar bem perto de metade e metade. E esses geradores de números aleatórios, eles olham para ver variações nisso, as variações que interessam a eles. E como eu disse, às vezes, quando há esses grandes eventos e ninguém consegue explicar por quê, os geradores de números aleatórios simplesmente enlouquecem. E às vezes, na verdade, antes do evento ocorrer, O que você quer dizer? Eles piram? eles saem do desvio padrão. Movem-se de forma inesperada para um lado ou outro. Então, não estou explicando bem, mas é como se esperasse uma linha de base e, de repente, houvesse um pico. Tá bom. Nunca ouvi falar disso. Vou pesquisar. Por que você diz que tudo acaba dando certo? Bem, por alguns motivos. Um é que, a longo prazo, todos nós voltamos para casa. Então, não importa o que aconteça enquanto estamos aqui, tudo é temporário. Então eu digo às pessoas que isso é uma boa e má notícia. Todas as coisas boas que experimentamos aqui vão eventualmente desaparecer. Aproveite enquanto as tem. Todas as coisas ruins que você experimenta vão acabar. Mas é como se estivéssemos jogando um jogo que não podemos perder, porque todos nós voltamos para casa. Então, às vezes, as coisas dão certo a curto prazo. Algo acontece que realmente gostamos. Conhecemos uma pessoa por quem nos apaixonamos. Orlando, sabe? Temos um filho. Ou fazemos algo que é realmente ótimo. E vemos que, sabe, está dando certo a curto prazo. Às vezes, pode ser coisas como quando eu perdi meu emprego, sabe? Isso funciona a longo prazo. Mas eu acho que tudo na vida realmente dá certo. Eu sei que eventualmente dá certo. Se veremos isso nesta vida ou não, acho que muitas vezes depende de nós. É como percebemos. Eu ensino algo chamado inteligência positiva. A coisa em que trabalhamos é tipo, como eu vejo isso de forma positiva? Não quero dizer, tipo, de um jeito poliana. Tipo, isso é a melhor coisa que já me aconteceu. Mas o que posso aprender com isso? Como posso usar para me inspirar? Como posso usar para ajudar os outros? Sempre há algo que podemos encontrar de bom em alguma coisa ou algo de bom que podemos tirar disso. Então, na verdade, é uma escolha se queremos fazer isso ser bom a curto prazo. Mas, novamente, acho que em algum momento, quando todos nós estivermos de volta em casa e olhando para trás nesta vida, diremos que tudo o que aconteceu comigo deu certo. Tudo deu certo por uma razão. A fomatofobia que eu tinha quando criança, que me mantinha acordado à noite, que me causava ataques de pânico, é a razão pela qual estou fazendo o trabalho que faço hoje. A morte da minha filha é a razão pela qual estou fazendo o trabalho que faço hoje. Então, essas coisas eu já consigo ver o impacto que tiveram. Então, eu projeto isso no futuro.
Posso dizer praticamente qualquer coisa que aconteça comigo. Acho que vai ser para o melhor. Conversei com pessoas que tiveram doenças terríveis, como câncer, e disseram que foi a melhor coisa que nunca aconteceu comigo. Falei com uma mãe de um menino que nasceu com uma doença onde ele nunca falou, nunca conversou, nunca andou. Ele tinha 11 anos quando faleceu e disse que foi a melhor coisa que já aconteceu para ela ou sua família. Se as pessoas podem ver isso, acho que tudo dá certo no final. Qual é o propósito da vida? É diferente para cada um. É interessante. Aprendi isso recentemente. Dizemos que todos viemos aqui para aprender e crescer. Acredito que seja verdade para muitos, talvez para a maioria. Algumas pessoas vêm aqui para se divertir. É como? Não diria que é férias, é uma aventura. Acho que algumas pessoas vêm aqui para se divertir. O propósito da vida é ter experiências, crescer, melhorar, acrescentar a consciência coletiva. À medida que a consciência se expande e temos experiências, compartilhamos e nos aprofundamos na capacidade de amar, apreciar o que temos e ter essas experiências. Eu sempre sinto que estamos aqui para criar. As pessoas perguntam, criar o quê? Digo, é aí que entra o livre-arbítrio. Sim, eu acho que somos informados de que fomos feitos à imagem do nosso Criador. E eu acho que isso é verdade. Eu acho que somos seres criativos. Evito generalizações agora porque podem haver exceções. Há pessoas que talvez não estejam aqui para criar, não sei. Mas acredito que esse é o propósito da criação, é para nós, sermos criadores, sermos como pequenas versões da fonte e experimentar, brincar, crescer e ajudar uns aos outros. Tudo o que as pessoas com EQMs nos dizem, certo? Eles dizem que é sobre amor, é sobre relacionamentos, né? É para experimentar e ajudar uns aos outros ao longo do caminho. Como as pessoas podem saber mais sobre você, seu trabalho e criações? Sempre. Eles podem acessar meu site, grief2growth.com, grief2growth.com. Você pode ir lá e descobrir mais sobre meus podcasts, livro e download gratuito em grief2growth.com. James, eu tenho um mini-livro que destaca 4 ações diárias para melhorar minha vida e possivelmente a sua. Sinta-se à vontade para me contatar para conversarmos mais sobre isso. Certo, então as 4 joias não vai nos deixar curiosos. Quais são elas? As 4 joias são a prática da gratidão, exercício, meditação, atenção plena e autocuidado. Então, são coisas que todos deveriam fazer diariamente. Ao acordar, pratico gratidão. Exercito-me diariamente de acordo com o que funciona para mim. Pratico atenção plena ou meditação. Cuidar de si mesmo é crucial para o bem-estar. Muitas pessoas não se dedicam a isso como deveriam. Por isso, no meu livro, compartilho dicas valiosas para ajudar nesse processo. Ok, ótimo. Obrigada por tirar um tempo para se juntar a nós. Você é brilhante e adorei fazer várias perguntas para você. Você foi muito paciente, por isso. Então, muito obrigada por se juntar a nós hoje, pessoal. Isso é tudo por esta semana, enviando muito amor de Sweet Home, Alabama e de Cincinnati para onde Brian está. Tchau! Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.